Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar. Esta aula que sempre tem um compromisso com a poderosa, inerrante e infalível Palavra de Deus. Eu sou o pastor Walter Pereira, que semanalmente faço aqui o comentário da revista de adultos, que é publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E todos os nossos comentários nós temos uma conformação diferente, porque nós comentamos a lição em 10 tópicos, visando complementarizar o seu estudo. Por isso, o nome do nosso canal, Escola Bíblica Complementar. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, eu lhe recomendo. Deixe aí também o seu like, que é muito importante. Cada like que você dá, você está demonstrando para o YouTube que o canal é relevante, e sendo relevante, ele vai retransmitir esse vídeo para outras pessoas também. Também compartilhe, né? Às vezes um irmão da igreja conhece o vídeo, né? E outros irmãos não conhecem. Então divulgue na sua igreja, eu creio que vai ajudar bastante as pessoas. E também deixe seu comentário, né? Positivo, negativo, uma crítica, não sei. Aí é com você, né? Você que vai avaliar a aula, né? Nós temos feito aqui todo esforço para passar para os irmãos um conteúdo sadio, né? Nós não damos aquele mergulho com tanta profundidade, mas trazemos aqui algumas ideias que eu creio que ajuda muito você. Muito bem, quero aqui tecer também um agradecimento ao nosso portal AD Alagoas, né? Que sempre divulga o nosso vídeo. Quero agradecer também aqui a Rádio Farol FM 90.1 aqui de Maceió, na pessoa do evangelista Adriano Oliveira. Agradecer aqui a Rádio Web Gênesis e a Rádio Web Capital, que também replicam essa nossa aula, né, pelo áudio, né, claro, para as pessoas. Então, os irmãos estão sendo atingidos por esta palavra, né, graças a esses veículos aí. Que Deus abençoe muitíssimo os irmãos. Meus queridos, a lição que nós vamos comentar hoje já é a lição número 9 para 1º de dezembro de 2024, cujo título é Promessas para Pais e Filhos. Eu quero já antecipar que, como nós temos promessa para pais e promessas para filhos, eu dediquei 5 tópicos, né, pensando nesta questão de promessas para os pais e 5 tópicos de promessa para os filhos. O nosso textuário nos diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios capítulo 6, versículos 2 e 3. A verdade prática nos diz: entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênção e proteção. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Salmos 127, versículos 3 a 5, e carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 4, que passaremos a ler. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Agora Efésios 6, de 1 a 4, nos diz: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criais na doutrina e admoestação do Senhor. Você, conferindo nossa lição, você vai ver aí uma introdução que vai dar uma visão geral da nossa lição. No primeiro tópico, o comentarista trabalha sobre o relacionamento bíblico entre pais e filhos. No segundo tópico, ele vai tratar sobre o cuidado dos pais com os filhos. E no terceiro e último tópico, bênçãos para pais e filhos. E por fim, então, uma conclusão que faz aí o fechamento da nossa lição. Sempre leia. Para eu fazer o meu comentário aqui de 10 tópicos, eu leio toda a lição e vou tentando tirar esses tópicos aqui da lição. Vez ou outra,
eu coloco um tópico que às vezes não está na lição, esse tipo de comentário, mas que está alinhado com o título da lição. Eu me preocupo muito e recomendo a cada professor que se preocupe assim com o título da lição, porque o título, não é? O título ele é a propaganda, ele é a manchete, ele é a promessa. Então, se aqui fala de promessa para pais e filhos, o que é que eu devo falar na minha aula? Eu devo falar quais são as promessas que Deus fez para pais e quais as promessas que ele fez para os filhos. Muito bem, então, queridos, no nosso comentário em 10 tópicos, eu coloquei aqui, primeiro, promessa para os pais, né? Que os pais seriam fecundos. Isto foi uma promessa de Deus. Deus não criou o homem e a mulher para serem estéreis, né? Às vezes, por uma questão de saúde, né? Uma disfunção, alguma coisa, um homem é estéril, uma mulher é estéril, né? Às vezes o homem não é, mas a esposa é. Nós tivemos isso no caso de Abraão, tivemos no caso ali de Isaac, de Jacó, suas esposas eram estéreis, né? Nós tivemos no caso de Ana, Ana era uma mulher estéril também. Nós temos o caso de Isabel, que foi a mãe de João Batista, era uma mulher estéril também. Mas isso sempre foi um opróbrio, uma dificuldade para a mulher na cultura judaica. Porque Deus, quando criou o homem e a mulher, nós vamos dizer aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 28, vai dizer assim: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, né? E sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, etc, etc, etc. Então, Deus criou o homem, criou a mulher, para que eles fossem fecundos, né? Coisa boa, né? É quando você casa e daqui a pouco vem um filhinho, né? Daqui a pouco seu filho casa, vem um neto, né? Irmãos, são experiências maravilhosas, né? Eu casei, né, com a minha esposa, irmã Deilda, muito conhecida aqui como a irmã Deca, né? E nós tivemos, né, juntos aí 3 filhos, né? São filhos que já estão adultos, né? Mas uma bênção para mim. Meus filhos são um tesouro para mim. Minha filha mais velha já nos deu um netinho. E tudo isso é muito bom. Cada experiência dessa, a experiência de você ser pai, a experiência de você ser avô e tudo mais, isso é muito bom para a saúde física e emocional, não é? É muito bom para as nossas vidas. Então, uma promessa para os pais é que eles seriam fecundos, eles reproduziriam. Eu até digo uma palavra de Deus. Eu sei que os tempos estão difíceis, né? Que às vezes o casal fica temeroso do futuro, mas eu queria que você, que está me ouvindo, né, injetasse um pouco de coragem. O Deus que cuida de mim, que cuida de você, cuida dos nossos filhos. Então, hoje, obviamente, né, irmãos, os pais já não podem ter aquele monte de filhos, né, mas 2, 3 filhos não vai matar ninguém, não é? E a gente diz, meu Deus, nesse mundo está tão difícil educar. Está difícil, mas com Jesus você vai ter vitória na sua vida. Não deixe de ter um filho porque você teme o mundo que está aí, né? Não, a igreja está no meio das feras, né? Jesus disse que nós seríamos enviados como ovelhas para o meio de lobos, mas ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós teremos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E há uma promessa de Deus para o seu povo, que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Então não deixe que essa timidez domine a sua vida. O casal fica sem nenhum filho. Não posso ter filho. Se eu tiver filho, não vou poder educar. Confie no Senhor e você vai ter vitória. Não comprometa a sua fecundidade, né? E ficar aí uma família, muitas vezes sem filhos, aquela família triste, né? Então, é muito bom. E oremos para aqueles que não estão podendo ter, que desejam muito um filho, para que Deus possa dar. Então, que os pais seriam fecundos, é uma das primeiras promessas de Deus para os pais. Em segundo lugar, eu coloquei aqui que os pais seriam presenteados com filhos. Olha só que coisa maravilhosa, né? Ser fecundo, no primeiro tópico, eu estou me referindo à capacidade de reproduzir. Agora, esses filhos que viriam, o Senhor coloca que eles são herança, são flechas, né? Vamos ver como diz aqui a palavra de Salmo 127.
Eis que os filhos são herança do Senhor. Quem não quer herança? Herança é um patrimônio, né? É uma riqueza. Que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, que são os filhos, o seu galardão, o seu presente. Então, queridos, os nossos filhos são presentes de Deus na nossa vida. Uma palavra de Deus para você: não amaldiçoe seu filho, não fique dizendo que seu filho não vai ser nada, não vai prestar para nada, né? O pastor Jorge Linhares, ele tem um livro que vendeu muito, né, sobre bênção e maldição, né, falando, e ele comenta muito sobre isso, que às vezes pai e mãe que tem legalidade e legitimidade sobre os filhos, às vezes diz que você não vai ser nada. Tem pai que foi chamando a filha de gorda, o filho de gordo e tal, e fica colocando, né, o moral desta criança para baixo, né? Isso é muito ruim. Pai e mãe não foram feitos para amaldiçoar filhos, né? Pai e mãe são abençoadores, né? Então, os filhos que nós temos são presentes de Deus. Dá um trabalhozinho, né? E não é fácil criar filhos, né? Mas Deus tem nos ajudado, né? Deus tem nos ajudado. Eu tenho dito muito que o maior presente que o Senhor, pai, pode dar ao seu filho é amar a mãe dele, né? E o melhor presente que a senhora pode dar ao seu filho é amar o pai deles, né? Então isso é muito importante. Filhos são, então, presentes de Deus. Então, o Senhor promete que os pais seriam presenteados com esses filhos. Vamos ver aqui mais embaixo, né? Salmo 127, diz que como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado, feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Havia uma valorização muito grande, a família grande, né? Uma família grande era uma família protegida, uma família que tinha defesa, uma família que tinha valores agregados, né? Valores financeiros agregados, né? Todo mundo trabalhava. Então, isso representava uma família shalom, vamos dizer, né? Shalom é bênção em todas as áreas e aspectos da vida das pessoas, né? Então, queridos, segundo ponto, que os pais seriam presenteados com os filhos, é uma promessa de Deus. Terceiro lugar, que os pais orientariam seus filhos nos estatutos do Senhor. Aqui nós temos promessas, né? Existe uma ordem do Senhor, mas o Senhor está dizendo, olha, vocês vão ter filhos, vão fecundar e tudo mais, né? Mas pela Bíblia nós vamos ver que os pais são encarregados da orientação dos seus filhos. Nós vamos conferir agora, já vamos para a lição, o primeiro tópico, subtópicos 1 e subtópico 3, vai dizer assim, no subtópico 1, lá no finalzinho. Assim sendo, está sob a responsabilidade dos pais a educação dos filhos, a formação espiritual, o cultivo da fé, para que a herança do Senhor seja preservada nesses tempos difíceis. Muito bem, vamos ver o subtópico 3, o que nos diz. Lá embaixo diz, assim, valorizemos a nossa família como um presente de Deus, né? Glória a Deus. Vamos, então, valorizar, né, essa família. E valorizar é justamente ensinar a palavra, né? Nos diz aqui, instruamos os nossos filhos para que andem no caminho do temor do Senhor, de modo que dele não se desvie. Né? A Bíblia vai dizer, ensina a criança no caminho que deve andar e até quando crescer não se desviará dele. Está acontecendo um fenômeno e a gente, assim, por uma questão de gentileza, né? Às vezes um casal não crente leva um filho para a gente apresentar. Ora, não tem nenhum problema, a gente apresenta a criança ao Senhor, nós somos abençoadores, mas nós muitas vezes ali ao pé da orelha, a gente fala com o pai e com a mãe, olha, você trouxe aqui seu filhinho para a gente apresentar ao Senhor agora, como é que vocês vão criá-lo, ou criá-la, né, no temor da palavra do Senhor, para que quando ele crescer, envelhecer, não se desvie do caminho, se vocês não estão no caminho.
Porque filhos, irmãos, não estão ouvindo. Eu digo isso muito nos cultos de família. Filhos não estão ouvindo o que pai e mãe falam. Filhos estão copiando os exemplos de seus pais. O seu exemplo, nós tínhamos um adágio no exército que dizia assim: as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Pai e mãe afastado da igreja, ou a mãe está na igreja, o pai não está. Como é que esse filho pode crescer de forma sadia na casa de Deus? Principalmente quando é pequenininho, que está dando os primeiros passos e carece de toda orientação. Nós, como pais, seremos cobrados em algum tempo da eternidade pelo Senhor, né, por termos ou não termos instruído os nossos filhos no caminho do Senhor. Tópico 2 e subtópico 1, irmãos, tem também uma outra observação: cultivando o ensino da palavra de Deus. Vimos que os filhos têm responsabilidade para com os pais, conforme os textos bíblicos estudados. E aqui é importante, irmãos, que o filho saiba dessa responsabilidade que consta na Bíblia, né? Todavia, sabemos que os pais também têm responsabilidades com os filhos. Nesse aspecto, uma dessas maiores responsabilidades é a de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Isso é a base para a formação espiritual, moral, emocional e social dos nossos filhos. Além desse ensino, deve ser cultivado no lar. Aliás, além desse ensino ser cultivado no lar, cabe aos pais o incentivo e o estímulo de levar os filhos à igreja local, encorajando-os a participar das reuniões de cultos e estudos bíblicos, como a escola dominical e o culto de ensino da palavra. Quando isso acontece, a igreja passa a ser a extensão do lar e este é a extensão da igreja local. Lembremos do que o salmista escreveu: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Assim os nossos filhos terão um ambiente adequado para experimentar as promessas de Deus. Então, meus queridos, meus irmãos, desculpem, eu estou com a garganta ainda muito prejudicada. E hoje ministrei quase 1 hora na igreja. A gente fica com a garganta um pouco atingida. Muito bem, mas aqui cabe um comentário, irmãos, que a igreja é uma parceira do nosso lar. E o nosso lar deve ser um parceiro da igreja. A criança não pode receber educação somente na igreja. A criança não pode receber educação somente em casa. Sabendo que a casa é a matriz, né? A casa, o nosso lar, é um pedacinho do céu, um pedacinho da igreja onde nossos filhos aprendem realmente educação. A gente não pode transferir para a igreja e para a escola, que é responsabilidade nossa. Devemos fazer nossa parte. Agora também, uma palavra de Deus aqui para os irmãos: não abdique do ensino que a igreja fornece para o seu filho. Eu sou pastor de igreja e tenho presenciado uma cena trágica. Filhinhos que estão na igreja, na escola dominical, e pais que não estão. Olha que exemplo esse pai está dando para o filho. Essa criança está indo, mas logo mais ele pode deduzir: bom, se papai não vai, nem mamãe vai, é porque esse negócio de escola dominical não é importante. Mas a escola dominical é a maior escola do mundo. Então, faça a sua parte, deixe a igreja fazer a sua parte e colabore com essa agência que é a igreja, né, no ensino da palavra para os nossos filhos. Vamos ver também a sinopse do tópico 2. Diz assim: os pais também têm responsabilidades com os filhos. Uma das maiores responsabilidades deles para com os seus filhos é a de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Muito bem. Deuteronômio 6 e 7, eu quero ler com você, que é onde fala muito sobre essa questão dos pais, e você vai ver que palavra maravilhosa sobre o ensino, né? O ensino exaustivo da palavra de Deus. Diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno, Deuteronômio 6, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão,
e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Minha interpretação desse texto, irmãos, é que os pais devem ser exaustivos no ensino da palavra. Não é ser chato, mas eles devem ser exaustivos e intensivos no ensino da palavra aos seus filhos. Que uma das promessas para os pais é que os pais orientariam seus filhos nos estatutos do Senhor. Nosso tópico 4 vai dizer que os pais seriam ferramentas disciplinares para os filhos. O que é disciplinar, irmão? É corrigir, é admoestar, é exortar. Para que os pais façam isso, eles precisam ter força moral sobre os filhos. Nós estamos vivendo uma época onde filhos estão dominando a casa. Tem filho que pega a chave da casa e, se brincar, não deixa o pai entrar. A coisa está ao contrário, né? Então, os pais não devem ser estúpidos, brutos com seus filhos, né? Maus. Não, os pais devem ser amorosos com seus filhos. Agora, meus queridos, a chave da disciplina está na mão dos pais. Nós estamos vendo hoje uma quebra de autoridade. Filhos que não respeitam pais, pais que não se dão ao respeito, é pior ainda. Então, os pais seriam ferramentas disciplinares para os filhos. Filho não pode fazer o que quer. Filho mora na sua casa, come na sua casa, dorme na sua casa, não paga luz, não paga água, né? Não compra alimento e vive dentro da sua casa às suas custas e não quer te respeitar. Isso é inadmissível, né? Sendo que pai e mãe não tem que ficar dizendo: meu filho, você tem que me respeitar, que eu sou seu pai. Então é sinal que já não é mais pai, né? Aí você já perdeu sua autoridade. Os pais devem ter autoridade sobre seus filhos. Filho não faz o que quer. Vamos ver no segundo tópico e subtópico 3 uma observação nesse sentido. Tópico 2 e o subtópico 3. Disciplina e estímulos aos filhos. Como vimos, os pais têm a responsabilidade dada por Deus de disciplinar seus filhos. Contudo, como também mencionamos anteriormente, a disciplina dos pais aplicada aos filhos deve ser equilibrada e baseada no amor. É preciso disciplinar pelo ensino e pelo próprio exemplo dos pais, para gerar obediência, honra e responsabilidade nos filhos. Muito bem. Se por um lado deve ocorrer a disciplina, por outro deve ocorrer o elogio, o afago, a demonstração de carinho e afeto pelos filhos, para que haja a devida confiança e segurança, e eu digo, equilíbrio no relacionamento familiar. Claro, você não vai viver somente corrigindo seu filho, né, disciplinando seu filho. Você precisa também ser carinhoso com seu filho, demonstrar que você o ama, até porque quando o disciplinar, ele não vai ficar confuso achando que você não o ama, né? Porque existem os dois lados da moeda. Agora tem que haver correção. E Samitiba dizia que esta geração é uma geração parafuso de gelatina, né? Que você não tem aperto, né? Mas é muito bom você disciplinar os seus filhos para que no futuro esses filhos não venham reclamar: ah, eu hoje sou assim, porque meu pai me deixou solto, fazendo tudo o que eu queria, eu tomei o governo da minha casa. Que, meus queridos irmãos, você quer que as coisas funcionem, eu digo sempre: pai, cumpra o seu papel, mãe, cumpra o seu papel, filhos, cumpra o seu papel, é isso que a Bíblia manda, é isso que o Senhor ordena, e fazendo isso tudo vai dar certo. O que está havendo é o que nós estudamos numa lição anterior. Está havendo uma destruição da masculinidade, está havendo uma destruição da feminilidade, está havendo um combate velado, né? Toda uma estrutura querendo desestabilizar a família, e aí nós estamos vendo o que estamos vendo. Mas eu quero me apegar à palavra de Deus. Não conheço ninguém
que tenha se apegado à palavra e tenha sido infeliz. Porque o autor da palavra é Deus, criador, mantenedor e sustentador de todas as coisas. Acho que ninguém conhece o ser humano muito mais do que Deus. Então eu prefiro ficar com a sua palavra. Então, promessa para os pais. Quarto lugar, que os pais seriam ferramentas disciplinares para os filhos. Quinto lugar, outra promessa para os pais, que os pais teriam privilégio de ter sua posteridade cheia do Espírito Santo. Que bom, meus irmãos, até onde vai a nossa geração? Eu tive um bisavô, uma bisavó, um tataravô, uma tataravó, tive avô e vó, tive minha mãe e meu pai. Hoje eu não tenho mais a minha mãe e o meu pai, mas eu tenho filhos, e os meus filhos vão me dando filhos, e os filhos dos meus filhos, vão me dando aí, no caso já, os bisnetos. Então, meus queridos, veio a nossa posteridade, não somente uma posteridade que se multiplica, que cresce numericamente, mas uma posteridade cheia do Espírito Santo. Veja uma palavra que está lá no Antigo Testamento e que é replicada no Novo Testamento. Vamos ver o terceiro tópico e subtópico primeiro, que vai nos dizer assim: bênçãos para a posteridade. Que coisa boa, irmãos. Nós somos abençoados, os filhos que nós estamos vendo dentro da nossa casa, sendo abençoados, os netinhos que já estão lá na casa dos seus pais, sendo abençoados, e você vê sua geração. Eu tenho um amigo que ele diz assim: um dia eu quero ter o meu quadro na parede, e meus netos olharem e dizerem assim: olha, antes de vovô foi miséria, mas de vovô para frente foi bênção. Eu escutei isso do meu amigo Pinheiro, que está ali em Juiz de Fora. Se estiver me assistindo, um grande abraço, Pinheiro, também aprendi muito com você. Deus te abençoe. E que os nossos netos, meu amigo, olhem um dia o nosso quadro e digam: bom, para trás, lá de vovô, o negócio não foi bom, não. Agora, de vovô para frente, a bênção de Deus esteve em nossa vida. Que coisa boa, que essas bênçãos atinjam nossos tataranetos e toda a nossa geração, e a gente se alegra com isso. Então, o terceiro tópico, subtópico 1, vai dizer aqui: há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Em Isaías, vemos uma promessa do derramamento do Espírito, bem como as bênçãos de Deus sobre a posteridade de Israel. Isaías 44, 3 e 4. Em Joel está escrito: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro diz que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Nesse sentido, a promessa de uma vida imersa no Espírito Santo para os nossos filhos. Glorificado seja o nome do Senhor. Agora, nós vamos para o sexto ponto. Eu quero trabalhar aqui agora o inverso com os filhos, Então, a lição trata de promessas para pais e filhos. Então, vamos para os filhos. Que os filhos teriam vida longa e prosperidade se honrassem seus pais. Olha a promessa aí para os filhos, Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais, Honra ao teu pai e à tua mãe, Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra, E este é um mandamento, é o primeiro mandamento com promessa. Você vai ler ali em Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 3. Filho que honra pai e mãe tem vida longa e o sucesso vai lhe perseguir. Que coisa maravilhosa, Eu digo sempre, irmãos, que ter uma vida abençoada não é ficar só Deus me abençoe, meu irmão, ore por mim para Deus me abençoar. Ter uma vida abençoada é você viver princípios da palavra. Onde estão esses princípios? Na própria palavra. Ora, se a palavra de Deus, como eu falei no início do nosso vídeo, da nossa aula, ela é infalível, é inerrante, ela é eterna, E a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra.
É porque quem honra pai e mãe, e honrar não é só obedecer. Honrar é você elevar, esticar o tapete vermelho aí para seu pai e sua mãe, né? Apresentá-lo aos outros, dizer que ele é importante na sua vida. Honrar. Creio que todos saibam o que é honrar. Então, promessa de Deus, que os filhos teriam vida longa e prosperidade em todas as áreas e aspectos da vida, se honrassem seus pais. Primeiro tópico e o subtópico 2. Um mandamento com promessa para os filhos que são herança do Senhor, para os seus pais. E conforme vemos na leitura bíblica em classe, há uma promessa divina mediante a obediência de um mandamento. O apóstolo Paulo ensina que os filhos devem obedecer aos seus pais para que as suas vidas estejam bem e, consequentemente, vivam tempo longo sobre a terra. Aqui uma correção, não é simplesmente que obedeçam, mas que honrem pai e mãe. Honrar é mais que obedecer. Essa promessa remonta ao 5º mandamento de Deus, proferido por Moisés no deserto. Então, meus queridos, está aí um princípio de vida abençoada. 7º lugar, outra promessa para os filhos, que os filhos adquiririam sabedoria ouvindo seus pais. Eu não vou citar referência aqui, porque você abrindo o livro de Provérbios, você vai encontrar muita coisa ali, que fala que o filho sábio, né, ele ouve o seu pai, ouve a sua mãe, que o filho sábio obedece seu pai e sua mãe, que o filho sábio obedece, segue os conselhos do pai e da mãe. São muitas referências. Dê uma olhadinha no livro de Provérbios e você vai encontrar muita coisa, né? Filho que ouve pai e mãe é filho que adquire sabedoria e também já tem sabedoria. Uma coisa interessante, né? A inclinação dele a atentar para o que a mãe e o pai dizem já é uma demonstração de sabedoria. E ouvindo, não é, o que os mais velhos, principalmente pai e mãe, que são nossos melhores amigos e que têm mais estrada do que a gente, você vai construindo uma vida em sabedoria. Assim como o contrário, né? Filhos que não ouvem seus pais, eles são chamados na Bíblia de tolo, e o futuro do tolo não é um bom futuro. Se quem honra pai e mãe tem vida longa e o sucesso vai andar atrás dele, o contrário também é verdadeiro. Filho que não honra pai e mãe, muitas vezes morre mais cedo e tem uma vida tacanha, tem uma vida medíocre, tem uma vida aí arrastada, né? Sem um grande futuro. Vamos para o antepenúltimo tópico, para o vídeo e a aula não ficarem muito longos. Outra promessa para os filhos, que os filhos são herança do Senhor. Não é? Os filhos são herança do Senhor. O filho pode dizer, bater no peito e dizer, não, o meu, eu ter vindo ao mundo foi ser um presente para os meus pais. Uma coisa são os pais considerarem os filhos como presente. Outra coisa é o filho entender que ele é um presente de Deus, um dom de Deus na vida dos seus pais. Tópico 1 e subtópico 1. Vamos ver aqui. Tópico 1, subtópico 1. A leitura bíblica em classe nos apresenta o texto bíblico do Salmo 127, em que os filhos são apresentados como herança do Senhor e galardão. O Salmo ainda diz que eles são como flechas na mão do valente, ou seja, são úteis e importantes para a sociedade, e por isso eles eram importantes também para os pais diante da sociedade. Por causa desses filhos, os pais se sentem realizados e felizes. Dessa forma, os filhos são vistos como herança, como galardão para os pais. Então, filhos, né, saibam que há promessa de Deus, de vocês serem presentes de Deus na vida do seu filho. Se algum filho aqui está me ouvindo, você não seja um peso para o seu pai, um desgosto para o seu pai, uma tristeza, um opróbrio na vida do seu pai, né? Que você seja
uma bênção na vida dos seus pais. E se não é, você pode orar, porque o Espírito Santo pode lhe transformar em um filho abençoado. Para os que são solteiros e os que são casados, que vivem nas suas próprias casas, não esqueçam de honrar seus pais, de ligar para os seus pais, de considerar seus pais, não é? Porque você é um presente e uma herança do Senhor para os seus pais. Nono lugar, eu pontuei aqui que os filhos gozariam cuidado dos pais. É uma promessa para os filhos. Fiquem tranquilos, filhos, que seus pais cuidarão de vocês. Inclusive, é um requisito para o obreiro. Diz que o obreiro que não cuida bem da sua casa, ele não pode ser um obreiro na casa de Deus, porque como ele vai cuidar da casa de Deus se ele não cuida da sua casa? Então, subentende-se que esses filhos que estão sob a tutela desses pais recebem dos pais não só a manutenção, não só o carinho, mas recebem cuidado e também proteção. A introdução da nossa lição vai dizer, lá no meio da introdução, a palavra de Deus nos supre com preciosos ensinamentos em que pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança e proteção na família, no lugar em que podemos usufruir das bênçãos de Deus. As promessas de Deus podem se cumprir no relacionamento entre pais e filhos. Então, os filhos têm esta promessa, às vezes de forma indireta, de que os filhos gozariam do cuidado dos pais. E por último, meus queridos, 10º lugar, que os filhos assumiriam um papel de obediência aos pais. Veja bem, não dá certo a mulher querer cumprir o papel do marido. Irmãos, isso não dá certo. Marido, não dá certo você cumprir o papel que é da sua esposa. Óbvio que o homem faz coisas que são para a mulher fazer muitas vezes. E a mulher faz aquilo que é para o homem fazer. A gente divide papéis na nossa sociedade e divide no nosso lar também. Agora, você não pode se equivocar e achar que o homem vai virar mulher para fazer o que a mulher tem que fazer. E que a mulher vai virar homem para fazer o que o homem tem que fazer, porque não vai conseguir. E se conseguisse, quem estaria equivocado era Deus. Deus não se equivoca. Ele deu papéis para a mulher que só a mulher, com o dom que Deus lhe deu, consegue desempenhar na íntegra. E Deus deu dons aos homens que só eles conseguem desempenhar. Não é? E deu também papel aos filhos. Não é? Então, o marido é o cabeça do lar. A Bíblia diz que ele deve amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A mulher deve ser submissa ao seu marido, assim como a igreja está submissa a Cristo. E os filhos devem obediência e submissão aos pais. E isso, de certa forma, é confortável, porque eu tenho alguém que cuida de mim, alguém que zela por mim, alguém que é responsável por mim. Eu não sei onde o diabo tirou esse negócio que quando alguém está submisso ao outro, está sendo humilhado. Não, às vezes você se livra até de uma carga muito grande. Não é fácil ser marido, não é fácil ser chefe de família, não é fácil ser pai. Não é fácil ser esposa, não é fácil ser aí uma dona de casa, não é fácil ser mãe. E eu digo também que não é fácil ser filho, mas se você quer ser bem-aventurado, se você quer ser feliz, obedeça aqui o manual do fabricante, a palavra, e você vai se dar muito bem. Que Deus abençoe a todos, que esta palavra fique plantada em seu coração. Desculpe aí qualquer defeito na nossa fala durante a gravação, porque eu ainda estou com a garganta um pouquinho cansada e ainda saindo de uma virosezinha muito chata. Deus abençoe, meus queridos irmãos, recebam um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir.